Esta é a terceira temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre o trabalho do musicoterapeuta. E conversaremos para isso com o Paulo Scheunemann Neto, que é técnico de enfermagem no Hospital Albert Einstein e tem formação em técnica em desportos. Trabalha no Centro de Atendimento Psicossocial CAPS 2, no Jardim Lídia. Toca violão e é voluntário em 2 asilos onde toca com um grupo de colegas nas tardes de sábado, além de dar aulas de violão e teclado para iniciantes. E o Raul Jaime Brabo, que é graduado em musicoterapia, mestre em administração de empresas e coordenador de professor da Faculdade de Musicoterapia das Faculdades Metropolitanas Unidas, a conhecida FMU. É músico especializado em gaita de fole e outros instrumentos medievais e atua no grupo Les Folies. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação engraçada a respeito da profissão, do trabalho do musicoterapeuta. Podemos falar a própria confusão que o nome gera, né? As pessoas associam muito a musicoterapia, a primeira parte do nome composto, música e terapia, né? A parte do músico. E a gente tem essa questão, né, infelizmente pouco valorizada. Se você fala que você é músico, as pessoas te perguntam, mas você trabalha com o quê? Né? Como se música não fosse trabalho, né? E, infelizmente não se valoriza algo que é tão importante na vida de todo mundo. Então quando a gente fala que é musicoterapeuta, e daí também o nome é grande, daí fala musicoterapeuta o quê? Né? Pega um pouco desse problema, né, dessa herança do músico e trabalha com o quê? Como se fosse uma coisa paralela, né, e não principal na vida da pessoa. Mas é interessante porque gera a conversa e daí a gente tem a possibilidade de explicar. Que é uma profissão da área da saúde. Musicoterapia o quê? Musicoterapia. O que faz, qual é o trabalho principal de um musicoterapeuta? Bom, a gente tem o mesmo campo de atuação do que a gente poderia chamar, é um termo um pouco usual no Brasil, das carreiras paramédicas, né? Mas são os profissionais de saúde, né, que estão sempre dando suporte, apoio, tanto em tratamento como em diagnóstico. A área da psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, a musicoterapia é co-irmã dessas áreas do conhecimento. Então, a possibilidade de trabalho é exatamente o mesmo campo de trabalho dessas profissões, né? Então, a gente pode trabalhar nos hospitais, em clínicas, pode abrir clínica particular, trabalhar em escolas, os trabalhos preventivos, atuar na área de pesquisa. Importante dizer, por ser uma profissão mais recente, mais nova, ela se enquadra também um pouquinho nesse modelo dos tempos modernos, né, que é trabalhar em equipe. Então, a gente poderia chamar de uma terapia complementar, sempre trabalhando associado, né? Então, a gente recebe muitos pacientes que já têm alguma patologia instalada, mas também atuamos bastante no campo do autoconhecimento, né, e da promoção de qualidade de vida. Atualmente, a neurociência descobriu bastante a influência da música no cérebro, então se intensificaram os trabalhos da atuação na musicoterapia, principalmente com as doenças neurológicas degenerativas, nas demências. Então, isso está bastante em evidência atualmente. O que se estuda num curso de musicoterapia? Você tem várias áreas, né, que você transita, né? A neurociência, a própria história da música. Então, você trabalha com vários saberes, né? A psicologia também é um grande suporte para a gente, né? Então, a gente tem várias áreas que a gente passa, né? Também tem o estudo de alguns instrumentos, como o violão, né, como a flauta, também a gente tem
suporte nesses instrumentos, né? São alguns semestres que a gente estuda também como segundo, terceiro instrumento para dar suporte. Enfim, tem várias disciplinas. Então, a musicoterapia não é uma especialidade da psicologia. Não, nem da psicologia, nem da música, nem da medicina, como às vezes é associado. Sim. E embora seja pouco conhecida, já tem enquanto bacharelado com uma faculdade independente desde a década de 70 no Brasil. Então, assim, também já não é tão novinha, né? Então, já tem aí praticamente meio século de história só no Brasil, né? E no mundo um pouco mais, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, com esse formato de formação de um profissional que se entendeu ter a necessidade desse profissional que integrasse a leitura do ser humano nos seus aspectos biológicos e psicológicos, mas com uma intervenção através de um elemento artístico, um elemento musical. Então é uma profissão híbrida por natureza, ela nasceu dessas junções de conhecimento. Então é um trabalho clínico. Isso, um trabalho clínico. A gente conhece o musicoterapeuta, é um profissional que tem, né, na sua formação, ele teve anatomia, teve fisiologia, teve neurologia, então ele tem o conhecimento desse organismo, né, que somos nós. Ele passa pelos elementos básicos da psicologia para conhecer os processos do pensamento, do desenvolvimento do pensamento, da estruturação da personalidade. Precisa atuar musicalmente, então tocar instrumentos, conhecer muito da estética musical, da história da música, ter uma cultura musical bastante ampliada, porque ele vai fazer a leitura do seu paciente de como tudo isso está atuando e pode ajudar ou atrapalhar na saúde. E ele desenvolve o trabalho clínico nos mesmos moldes do processo dos trabalhos clínicos das profissões co-irmãs. Mas ele fica tocando para o paciente? Não necessariamente, você também vai ouvir, vai perceber o paciente, você vai atendê-lo em suas diversas necessidades, né? Mas primeiro você observa, escuta o paciente, né? No primeiro instante você vai conhecer o paciente aos poucos, né? E a música vem de acordo com as experiências musicais dos dois, né? Entre a relação, né? Paciente e terapeuta. A gente tem um princípio que é bastante interessante, que é a audição intrauterina. Então, isso é sabido, né, pelo conhecimento clássico já, admitido por todos, né, unanimidade, que dentro do útero, ao redor da metade da gestação, a gente já tem a audição amadurecida, matura, e você começa a ouvir, perceber os sons filtrados pelo líquido amniótico, dentro da realidade intrauterina. Mas é um primeiro contato que se tem com o mundo através de sensorialidade, é através do som. Então, uma das bases teóricas da musicoterapia é que essa experiência, desde o período intrauterino, vai formando na nossa memória arcaica, no nosso desenvolver dinâmico da vida, uma identidade sonora musical. Cada indivíduo reage a sons e músicas do ambiente, da vida, no desenvolver da sua vida total, de uma maneira peculiar. Então, o musicoterapeuta ele estuda para conseguir identificar isso nas pessoas, e uma vez que ele identifica esses perfis, essa identidade, ele desenvolve as músicas, as estratégias, para poder desenvolver um caminho que é o mais adequado para cada pessoa. Sempre é personalizado. Não tem regrinha. A outra brincadeira, você me dá uma receitinha para uma música para relaxar? Estou muito tenso. Né? Sei. Então, não dá. Vamos pôr uma música. Tem aí para eu dar uma... Né? Liga para mim, passa para mim aí um CD, alguma coisa. Quer dizer, isso não existe para musicoterapia, porque isso seria uma forma de generalizar a atuação da música nas emoções pessoais e tal. E a gente sabe, através das nossas referências, do conhecimento, das bases teóricas da musicoterapia, que é justamente pessoal. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, quando ele falou da observação, a primeira coisa é conhecer a história de vida da pessoa, tudo que envolveu a vida dela, a anamnese tradicional,
e a gente complementa com as informações de como foi o ambiente sonoro, qual é a música mais que ele lembra, mais tardia na memória, como aconteceu. E isso a gente vai conseguindo fazer a leitura dessa identidade sonora musical. Talvez a gente possa exemplificar com o filme, documentário do cineasta que acabou de falecer, que tem um documentário que é a música da vida da pessoa. Eu não estou lembrando agora o nome do cineasta, mas já aparece, né? Que ele mostra as pessoas cantam as músicas da vida. Então é do casamento, ou da festa, ou da tristeza, né? Então, quer dizer, trabalha-se com a ideia de que a música mexe com a emoção. Isso, e é diferente para cada pessoa. Cada um cria a sua trilha sonora durante a sua vida. Você tem a sua, tem a minha, ele tem a dele. O musicoterapeuta identifica essas características e, tentando responder a uma necessidade que a pessoa procura esse profissional, é através desse universo das músicas, que todo mundo gosta de música, é uma coisa muito agradável, então isso favorece a nossa relação clínica, porque é algo muito gostoso de se lidar, e aí a gente vai ver a necessidade, se no caso da busca, da queixa da pessoa, se enquadra melhor ele experimentar tocar instrumentos, ou ouvir músicas, as duas coisas fazem parte. O próprio silêncio é algo que é muito trabalhado na musicoterapia, porque o silêncio e a música são inseparáveis, né? E a gente vai trabalhando em cima, as técnicas que a gente vai utilizando vão sendo adequadas a esse perfil, essa personalidade e o momento e a necessidade que a pessoa apresenta. Então, no caso do Alzheimer, né, por exemplo, que já tem sido muito indicado. Hoje em dia, praticamente se indica como tratamento até principal uma musicoterapia. Por quê? Porque ela tem a possibilidade de acionar redes neurais que evocam a memória, né, desse indivíduo. Então, evita o avanço da doença, porque faz esse exercício através de redes neurais que não são muito estimuladas. A música tem essa característica. Quando a gente recebe a música que mobiliza a emoção, mobiliza a memória, as associações da nossa trilha sonora da vida, né? Ela inunda o nosso cérebro de estímulos. E isso faz com que a doença reduza a velocidade do avanço, que é uma doença degenerativa. Então isso é muito indicado, é muito interessante. Às vezes a pessoa com Alzheimer já está muito comprometida nas relações, e quando você evoca a história musical dela, ela retoma, ela resgata a própria identidade, porque isso está preservado. É a historinha dela contada em música, poderíamos dizer, fazer uma analogia. Precisa saber tocar um instrumento para fazer um curso de musicoterapia? É requisito? Nesse momento, no começo não, mas depois, conforme você vai passando pelos semestres, quando você começa a entrar no estágio em si, é necessário você ter conhecimento prévio de um instrumento. Pelo menos vai te facilitar bastante, né? Por exemplo, o violão, né? O fato de você saber tocar um violão te ajuda muito no atendimento. Te dá mobilidade, né? Te ajuda. Mas o curso não exige como pré-requisito? Não, como pré-requisito não. Porque como a profissão é híbrida, a gente entende, muitos cursos exigem, mas a nossa opção foi não exigir. Muitos cursos de musicoterapia. De musicoterapia tem um requisito do conhecimento musical para entrar. A gente entende que o profissional musicoterapeuta ele tem uma vocação. Qual que é essa vocação dele? É gostar de música e querer ajudar o ser humano. Então a gente entende que se cobrar no início, na entrada, o conhecimento musical, a gente está tirando a oportunidade de quem tem essa vocação de se desenvolver e ser um bom profissional. Então a gente deixa isso claro. Se já tem o conhecimento musical, favorece demais o desenvolvimento dele. Se não tem, além do que a gente oferece na formação, a gente sempre direciona esse candidato, esse aluno, para que reforce os seus conhecimentos, para adquirir esse conhecimento formal da música mais rapidamente. Mas o que é avaliado, a gente não chama de conhecimento musical, a gente chama de musicalidade. E musicalidade é uma coisa que todos têm. Às vezes só não descobriu que tem.
Então, que é necessário que ele desenvolva, né? Quando ele sai da faculdade, né? Então, como o Paulo estava dizendo, para entrar, existe até, a gente não tem a exigência como requisito. Agora, para sair, não é que a gente cobre e fala, não, se não tiver, não sai. Já se torna, pelo próprio o candidato, o egresso do curso, é uma questão ética. Ele percebe, fala, poxa, se eu vou precisar fazer a leitura musical de um outro indivíduo, é necessário que eu tenha um conhecimento desses elementos que serão utilizados na relação. Onde pode trabalhar um musicoterapeuta? Em vários lugares, né? Você tem o hospital, como o professor Raul falou, né? Em asilos, em escolas. Você tem uma grande gama assim, de oportunidades surgindo, como é uma profissão relativamente nova, né? Então, eu acredito que está surgindo muitas vagas, né? Eu acredito que na CD, eu estava lendo outro dia, já tem uma equipe formada que trabalha o musicoterapeuta, se não me engano, há 10 anos já, com uma equipe multiprofissional. Então, há vários locais, assim, principalmente na terceira idade, né, que está crescendo muito. Oi. É interessante a gente dizer, né, porque o campo de trabalho está muito aberto. Sei. Porque, primeiro, que a gente não compete com nenhuma outra profissão correlata. Na realidade, a gente complementa. Então, assim, nós não somos competidores do psicólogo. Ao contrário, a gente trabalha junto, conjugado. Porque é um trabalho bastante característico. Ele reforça a linguagem não verbal, que é a linguagem musical, né? Então, é bastante diferenciado. Então, o mercado está totalmente aberto, porque por ser uma profissão nova, a gente mesmo historicamente, a gente está construindo essa história, a gente tem muito poucos profissionais formados. E na demanda do mercado da área da saúde, né, por isso que surge, quando você busca alguns índices, né, sempre demonstram profissões em alta. Né? Aí, felizmente, a musicoterapia aparece. Por quê? Porque ela está vinculada às necessidades de saúde, que são sempre emergentes, no Brasil continuam sendo emergentes, né? E por ser novidade. A letra não tem importância na musicoterapia? Sim, ela atinge a importância, mas não a maior importância. Sei. Né? Então ela está junto dessa expressão que a gente vai fazer a leitura da pessoa. Pode ter pessoa que tenha na sua identidade características que ela vai demonstrar para a gente que ela se apoia mais, por exemplo, na letra de uma canção do que na parte musical da canção. Mas como o fenômeno acontece junto, não dá para separar. A gente simplesmente vai identificar as predominâncias. E uma vez a gente identificando, a gente vai trabalhar dentro desse universo. Então a gente não abre mão de nada. Né? Mas, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa intervenção não se torne uma terapia verbal. Porque para a terapia verbal existem outros profissionais mais preparados para isso. Claro. Isso. Nós não somos preparados para isso. A não ser um musicoterapeuta que depois busque formação complementar em pós-graduação, em cursos de formação complementar. Mas o musicoterapeuta em si, ele é preparado para a terapia não verbal. Mas não que não aconteça a linguagem verbal, acontece, né? Mas claro. A gente está sempre... É como música de cinema, né? Quando a gente associa uma música de filme bonita, aquela cena, né? Fala, nossa, mas a música fez tudo, né? Para aquela cena, sem essa música, não teria acontecido nada. A gente faz essa leitura, mas na verdade está tudo junto ali, está colado, né? Não dá para separar a parte visual da parte auditiva, daquela experiência que a gente teve. A gente quer explicar de uma forma separada, mas ali, quando você teve o estímulo, já aconteceu junto, né? Pelo que você observa, nos seus alunos que se formam, qual é o principal caminho deles? É a clínica? É o trabalho em hospital? Como é que você vê? Existe um cliente preferencial no sentido que busca mais? Isso. A própria situação de mercado, o momento que a gente vive, tem restringido um pouco a abertura de clínicas particulares. Certo. Porque isso exige um investimento inicial, né? Então, a gente percebe que os alunos têm procurado mais as instituições de saúde, ou seja, onde já existem os serviços de saúde e que ele pode contribuir com esse nosso serviço especializado. A gente vem sempre lutando por novas conquistas, então
Hoje o musicoterapeuta é um profissional integrado na equipe do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Também já é previsto dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, só que é muito incipiente, ainda é muito recente. Então a gente vai conquistando os lugares, então as prefeituras começam a abrir editais para contratar esse profissional, os hospitais também, a ACD, como o Paulo comentou, já tem esse histórico de mais de 10 anos, são diversos profissionais. Então a gente vê que o nosso aluno ele tem muita vontade de ter a sua própria clínica. Sei. Então ele acaba o quê? Mesclando um pouquinho, ele acaba trabalhando em instituições, em locais que já oferecem os serviços de saúde, em grande expansão na área geriátrica, né? Grande expansão, e na medida que ele consegue, ele usa o sistema de sublocação, né? Os lugares que ele pode fazer seu atendimento clínico individual, pessoal, e sem precisar ter um investimento de abrir sua própria clínica. Então, vários lugares oferecem esse sistema, né? Então, E na clínica são idosos, crianças excepcionais, é isso? Isso. Historicamente, a gente tem... a sociedade já procura, né, mais um musicoterapeuta nesses casos, né? Primeiro, as pessoas com necessidades especiais, historicamente as crianças com essas necessidades, né? E na história da musicoterapia, principalmente sul-americana, a gente tem uma grande referência teórica, e a pessoa ainda está viva, o profissional, que iniciou seus trabalhos e desenvolveu através do autismo. Então, inclusive, como a gente está cada vez mais, né, entendendo, né, a síndrome do espectro autista, com grandes campanhas, né, com educação da população para entender por que esse indivíduo é diferente, a gente tem esse grande histórico, né? Qual que foi o princípio? O autista ele tem a dificuldade, como o próprio nome diz, é a relação com o outro, ele está centrado em si mesmo. E a música abre canais de comunicação não verbais entre os indivíduos. Essa estimulação acontece. Como existe a audição intrauterina, também existe essa memória arcaica no autista também. Então a gente estimulando com sons e músicas. Outra coisa importante para dizer é que a música, quando a gente fala em musicoterapia, não é a música de entretenimento da sociedade. Ela pode ser essa música também. Depende da pessoa que está Mas sendo. depende, é tudo aquilo que agrada e que faz sentido e que favorece a expressão do indivíduo, né? Então, às vezes, ela não tem a conotação estética que a pessoa espera. Eu tive um paciente, ele é fácil de se entender. A música adequada para ele era sons de motores, de motocicleta, porque ele era mecânico. Então a expressão sonoro-musical dele, que era adequada para o tratamento, e veja só, ele me procurou com queixa de estresse. Tá? E eu, para identificar e encontrar os estímulos adequados, eu fui encontrar dentro da história e da realidade dele. Então som, tinha um detalhe, precisava ser motor regulado. Não podia ser som de uma motocicleta com motor desregulado. Sei. Né? Para ele, aquilo é música, é um conceito de música ampliada. Ampliadíssimo, né? Então, e esse conceito é bacana, que a gente vai assimilar o conceito que música é tudo aquilo que qualquer pessoa ouve no sentido de ser música. Quem mais procura este curso? É uma pessoa que vem com uma experiência musical ou não necessariamente? A maioria, vamos chamar assim. A maioria... Ou são psicólogos que não conseguiram? Nós estamos num momento interessante, né? Eu tenho 25 anos de formado em musicoterapia, né? Então eu tenho visto essa transição. Num primeiro momento eram pessoas mais maduras, que muitas vezes já tinham outra profissão da área da saúde, né? E que vinham complementar porque percebem que a música tem uma influência muito grande na própria vida. Sempre tem alguma experiência pessoal que a música é relevante. Sei. Mas atualmente, muito felizmente, nós estamos recebendo agora os jovens, né? Tem um recordista esse ano na faculdade, com 16 anos de idade, que acabou de entrar na turma de primeiro semestre esse ano, que são os próprios pais que têm indicado a profissão para os filhos, né? Porque vê que o filho gosta de música, que tem uma tendência a querer ajudar o ser humano, tem essa vocação, né?
Então ele percebe, né? Felizmente, né? Em termos de orientação vocacional, acho que isso é uma maravilha quando o pai percebe, né? Fala, meu filho não precisa ser engenheiro nem médico, ele precisa ser aquilo que ele tem vocação. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um momento muito interessante receber essa juventude, que é a primeira opção, né? Ele acabou o ensino médio e está escolhendo a musicoterapia para fazer. Eu, como orientador, que trabalho com jovens, eu vejo que quem vai olhar para a musicoterapia, não escolher, mas olhar, são pessoas que têm uma trajetória de música qualquer, né? Não profissional, mas um gosto pela música, e pessoas da área da terapia chama atenção, né? Que estariam mais próximas da psicologia e algumas outras funções que se interessam para conhecer a profissão. Né? É isso que eu tenho observado. Né? A gente acaba tendo turmas que justamente você encontra esse garoto de 16 anos nessa turma e já tem uma profissão, que já tem outra profissão, mas tem uma aluna mais madura com seus 50 e tantos anos, na mesma turma. E é interessante o quanto a música e o nosso curso favorece essa inter-relação. Na própria turma, quando aconteceu a sua turma, né, Paulo? Você pode até relatar que tem essa diversidade. Do mesmo jeito que a música tem muita diversidade, né, o público acaba tendo essa característica também. Na minha turma tinha uma pessoa que era engenheira, né? Tinha um outro que trabalhava com livros, ou então você acaba um público bem diverso, né? Um escritor, né? Escritor. Então foi interessante na minha turma, quando a gente começou, eu vim da área de enfermagem, né? Outra pessoa vindo da área de engenharia, então você começa a ver que há outros olhares, né, em volta, né? Não só da música em si. Estão olhando mais para a musicoterapia. Isso é muito interessante, muito bom. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.